Voltamos a falar da nova fase da Operação Compliance Zero. Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, está entre os alvos, com mandados de busca e apreensão sendo cumpridos neste momento na casa dele em Brasília. E também tem no Piauí, tem endereços dele no Piauí. O irmão do Ciro, Raimundo Nogueira, também é alvo de buscas. Além dos dois, Felipe Cansado Vorcaro, que é primo do banqueiro Daniel Vorcaro, está entre os alvos. Ele foi preso nesta manhã em Minas Gerais. A operação foi autorizada pelo relator do caso no Supremo Tribunal Federal, ministro André Mendonça. A decisão judicial também autorizou o bloqueio de bens, direitos e valores estimados em quase 19 milhões de reais. Vamos falar sobre essas notícias, essas informações que chegaram na manhã de hoje com o deputado federal Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, está ao vivo com a gente aqui no TMC 360 para repercutir o que nós temos noticiado. Deputado, bom dia, obrigada pela presença aqui no 360. Bom dia a vocês, bom dia a todos os ouvintes. Deputado, queria perguntar sobre essas informações que chegam, são muitas, né? A Polícia Federal identificou indícios de uma relação estruturada entre o senador Ciro Nogueira e o banqueiro, ex-banqueiro, vamos chamar de ex-banqueiro do ex-Banco Master, né? Tudo ex porque não existe mais na forma que existia. Então, uma relação estruturada entre eles, com pagamento de mensalidade, uma mesada, que primeiro começou com 300 mil reais, depois, segundo a Polícia Federal, subiu para 500 mil reais. Tem também favorecimentos em viagens, hotéis, e tem essa questão da emenda Master, que chamou muita atenção, que seria uma emenda escrita pelo senador Ciro Nogueira, levada, né, ao Congresso, mas não, foi escrita segundo o que a Polícia Federal está dizendo, foi escrita pelo escritório de Daniel Vorcaro. Deputado, essas informações chamam a atenção do deputado, do senhor, tanto quanto chamam para quem nos ouve neste momento? Evidente que sim, né? Esse aí a gente poderia chamar de escândalo do Bolsomaster, né? Da incrível relação entre esse banco, o Banco Master, e provavelmente outras empresas financeiras, né, que ainda não apareceram, com o bolsonarismo. Né? A gente viu o Ciro Nogueira, ele era o chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro. Né? É um dos mais destacados representantes do bolsonarismo no Senado e um dos líderes da oposição ao governo Lula. Então, pelo que está aparecendo, pelo que está se apresentando, lógico que a gente tem que sempre ressalvar o direito de defesa de qualquer pessoa acusada, mas daquilo que está aparecendo para o público, né, existe uma relação muito fechada entre esses atores, a ponto que a gente tem que relembrar que as maiores doações de pessoa física aos candidatos Tarcísio de Freitas em São Paulo e Bolsonaro a nível federal foram do Vorcaro, né, através do seu cunhado. Então, com isso, eles transferiram 3 milhões para um, 2 milhões para outro, né, uma coisa que mostra que essa relação é muito forte. Afora, provavelmente, outras contribuições, por exemplo, o Nicolas Ferreira, que viajava nos jatinhos, né, do Vorcaro, foi fazer campanha usando esses jatinhos, quer dizer, uma despesa não contabilizada de campanha. E assim como essa, muitas outras provavelmente aconteceram. Então, é uma relação muito forte, né, que a gente apelidou aí de Bolsomaster. Deputado Zaratini, há um esforço de parte da oposição de fazer uma conexão, desde o começo da Compliance Zero, estamos falando de novembro ainda, né, do ano passado, há um esforço de conectar STF, atual governo federal e o escândalo do Banco Master. Nessa manhã, eu acabei me lembrando de um episódio que ficou muito famoso, né? Uma lacração, que foi a história do Pichuleco, que rendeu até boneco inflável na Avenida Paulista, o senhor se lembra muito bem. Já há razões, ou pelo menos indicativos, de que isso não vai mais ser usado na campanha porque o outro lado tem telhado de vidro? Ou é cedo ainda? Olha, a cara de pau dos bolsonaristas é fantástica, né? Eles são capazes de contar uma história pelo revés do avesso, né?
Então, a gente pode esperar tudo deles, né? Olha a operação que eles fizeram no Senado agora, a derrota do Messias, né? Derrota da indicação do Messias, a derrubada do veto do presidente Lula, a chamada lei da dosimetria, que tira praticamente a maior parte dos bolsonaristas da cadeia, né? Com o fato de que foi enterrado, né, a CPI do caso Master. Então, você vê, né, que existiu um conluio, um acordo para tentar livrar várias situações ao mesmo tempo. Então, eles procuram exatamente construir narrativas a partir de fatos enviesados para tentar implicar o governo com isso. O governo não tem absolutamente nada a ver com isso. E foi exatamente no governo que foi desmontada essa loucura que era o Banco Master, né? E a gente vê as implicações disso. Agora, em Brasília, por exemplo, o BRB, o Banco de Brasília, está praticamente quebrado por conta disso. E pode arrastar as finanças do governo do Distrito Federal para o fundo do poço, né? O Ibanez, o quanto que ele não está envolvido com essa situação. E é um apoiador do bolsonarismo, um apoiador fervoroso, como todo o governo aqui do Distrito Federal sempre apoiou aí a Trump, essa turma do Bolsonaro. Deputado, para encerrar, pelo menos aqui da minha parte, entendo que a operação de hoje mostre um envolvimento próximo, né, a relação próxima entre Daniel Worcaro e o senador Ciro Nogueira, que é um senador do Centrão, mas a delação que está sendo produzida por Daniel Worcaro, de acordo com pessoas que tiveram acesso ao documento, ao anexo que foi elaborado para entregar à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República, teria nomes de todos os campos políticos, todos os espectros políticos. Não seria restrita ao Centrão, não seria restrita à direita, mas também poderia incluir, e isso são informações de bastidores, nomes da esquerda. Não temos agora nenhum nome, não há o envolvimento direto do nome do presidente Lula com Daniel Worcaro, não há um envolvimento direto do governo Lula com Daniel Worcaro, e o senhor disse, e é importante ressaltar com toda certeza, mas há algum tipo de temor com o que pode vir por aí, dada a dimensão das teias de relacionamento de Daniel Worcaro? Há algum temor? Não existe nenhum temor da nossa parte. A gente vê que toda a gênese do Banco Master, ela se deu no governo Bolsonaro. É bom lembrar que o Ilan Goldfaber, quando foi presidente do Banco Central e tinha o diretor dele de fiscalização, que eu não me lembro o nome, eles vetaram a expansão do Banco Master. E foi já no outro governo, no governo Bolsonaro, onde o presidente, que é agora me faltou o nome aqui também, ele autorizou a expansão do Banco Master, né? É o Campos Neto, Roberto Campos Neto. Então foi na gestão do Campos Neto que houve essa evolução. O Banco Central, ele divulgou as atas, né, onde foi autorizada a expansão do Banco Master. A ata que negou essa expansão na administração do Ilan Goldfaber e depois a ata onde foi autorizado. Então, a ligação é total com o bolsonarismo, né? Total, por isso que a gente chama de Bolsomaster. Nós ouvimos aqui na TMC, no nosso TMC 360, o deputado federal Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, sobre essa quinta fase da Operação Compliance Zero. Muito obrigado, deputado, pela conversa e até uma próxima vez. Bom dia. Bom trabalho. Agradeço a vocês, bom dia a todos, a todas e a todos os ouvintes. E o assunto segue aqui na nossa programação. Como você sabe, nós praticamente começamos o 360 hoje falando dessa quinta fase da Operação Compliance Zero. E como já destacou a Joana Trepton, né? Toda a nossa reportagem, toda a nossa redação, nossa produção em busca de lados para que você componha o seu ponto de vista a respeito dessa questão. Então, estamos tentando ouvir a defesa do senador Ciro Nogueira, do próprio PP, né? Estamos tentando ouvir o doutor Cacai também, que está na defesa de Ciro Nogueira. Nossa reportagem está na porta da casa do parlamentar. Também estamos tentando ouvir as autoridades para falar sobre esse assunto. Os microfones de todos os lados envolvidos estão à disposição aqui na nossa TMC.